Charlie Chaplin, sem sombra de dúvidas, foi um artista excepcional. Um artista que entrou para a história e, com toda razão, começou no teatro até se tornar uma das maiores lendas do cinema, uma das grandes inspirações de vários e vários artistas que surgiram depois dele. Fez vários filmes, vários curtas-metragens e consolidou aquele que é talvez um dos personagens mais icônicos e inesquecíveis, não apenas da sua carreira, mas do cinema no geral, o Vagabundo. Então, um artista fenomenal. Como artista, impecável. Até hoje, como eu falei, uma inspiração, né, um artista completo. Como ser humano, né, na vida pessoal, teve seus poréns, né? Teve seus poréns, teve seus problemas, fez polêmica, causou controvérsias, mas ele era humano, né? Ele era humano assim como todos nós, claro que não justificando suas falhas, né? Não passando pano para suas falhas, para suas polêmicas, que foram várias, mas aqui, no caso, estou enaltecendo, exaltando o artista que ele era, né? O artista inspirador que ele foi, como diretor, como roteirista, né? Os seus curtas-metragens, seus filmes eram escritos, dirigidos, produzidos e atuados pelo próprio. Então, realmente, cara, Chaplin entrou para a história, é até hoje um dos artistas mais celebrados, mais cultuados, né? Serviu de inspiração, como eu falei, para outros nomes que vieram depois, e os seus filmes até hoje são eternos. São eternos, são icônicos, são marcantes. Se você pega qualquer filme dele hoje em dia, você fica realmente impressionado com a qualidade cinematográfica dessas obras, né? Mesmo filmes dele tão antigos, né? Filmes tão antigos, tão realmente da época do cinema mudo, né? Na época que as palavras ainda não existiam no cinema, já ali ele fez história, né? Com as suas obras. E ele sabia mesclar muito bem, ele sabia misturar muito bem a comédia, né? Seus filmes se vendiam principalmente pelo tom cômico, pela comédia, mas ele sabia misturar muito bem comédia, drama, crítica social, questões realmente muito pertinentes, muito marcantes, né, que eram armas para debate, para discussões, né? Então seus filmes são atemporais. Claro que eles são produtos da sua época, né? Na época do cinema mudo, o cinema preto e branco. Então eles são sim cinemas, né, filmes do seu tempo, mas os temas que ele abordava nos seus filmes, né, a maneira como ele trazia isso, como ele contava suas histórias, realmente se tornou algo atemporal, inesquecível, marcante, né? Então é isso, um artista fabuloso, um ícone da sétima arte, né, que deu vida a um personagem tão inesquecível, tão adorável, né? E mesmo depois, quando ele aposentou esse personagem, né, no caso o Vagabundo, ele ainda conseguiu fazer algo icônico, apenas com o seu talento na arte de atuar, na arte de escrever, né, na arte de dirigir. Charlie Chaplin realmente é um artista digno de todas as homenagens, né, de qualquer cinéfilo, de qualquer amante de cinema, e suas obras são inspiradoras. Suas obras são inspiradoras, merecem ser revisitadas, merecem ser descobertas pelas novas levas de cinéfilos, né, de amantes do cinema, merecem conhecer, né, quem foi Charlie Chaplin, essa figura tão icônica, tão marcante para o cinema. E é justamente tudo isso que eu falei aqui que é trazido para as telas de uma maneira muito bonita, muito honesta, digamos assim, né? É um resumo, né? Não dá para resumir uma vida em um filme com 2 horas e 20, né? Como é o caso desse. Mas o que o filme traz aqui é um resumo muito bacana, sabe? Eu acho que muito competente, muito honesto, muito bem feito, né? Sobre a vida desse gênio da sétima arte, né? O filme em questão é o filme Chaplin, é uma cinebiografia do próprio Charles Chaplin, baseado num livro, na autobiografia que ele mesmo escreveu, né? Dirigido pelo icônico Richard Attenborough, né? Eu acho que esse é o nome dele. Eu sempre achei muito difícil esse sobrenome dele, mas muita gente conhece ele como o eterno John Hammond da franquia Jurassic Park, né? Especialmente do filme lá de 93 do Steven Spielberg,
né? Ele dirigiu outro clássico do cinema, que é o filme Gandhi, estrelado pelo Ben Kingsley, que pra mim é um filme bom, é um bom filme, mas eu acho que ele não resistiu ao teste do tempo, né? Se tornou um filme esquecível, pelo menos pra mim, é claro, né? E ele comanda essa belíssima homenagem para o Chaplin nesse filme biográfico, né? Que pra mim muito mais marcante, né? Muito mais interessante. E é como eu falei, é uma obra cinematográfica muito bem realizada, competente, né, na sua abordagem em trazer a vida e obra do ícone Charlie Chaplin, né? Suas inspirações, de onde vieram suas inspirações para criar clássicos atemporais do cinema, né, como Tempos Modernos, A Corrida do Ouro, O Grande Ditador, Luzes da Ribalta, Luzes da Cidade e tantos outros trabalhos icônicos, né, do Chaplin. E eu acho que o Richard Attenborough, ele faz um trabalho aqui muito competente cinematograficamente falando, né? Porque esse filme ele é muito é uma obra cinematográfica muito bem realizada, né? A maneira como ele utiliza a linguagem cinematográfica, né? O trabalho de montagem aqui, a montagem ajuda a contar a história, né? E eu acho muito interessante que em vários momentos, em determinados momentos, a montagem, o ritmo, pega emprestado estilos da própria obra do Chaplin para contar uma determinada situação, uma determinada sequência, né? Ou determinadas sequências. Então, é muito interessante, né? O comprometimento, você vê desde a primeira à última cena o que o diretor quis fazer aqui, né? Ele quis realmente homenagear, contar a história do Chaplin, né? Desde a sua infância difícil até o estrelato dele no teatro e, consequentemente, no cinema, né? A vida e obra desse artista. Então, o Richard Attenborough, ele faz um bom trabalho aqui. Ele faz um bom trabalho em contar cada detalhe, em fazer um resumo competente, sabe, na medida do possível, bem fiel aos registros históricos envolvendo Charlie Chaplin, né? Sua vida, sua obra, né? Como artista, como figura pública, né? Suas polêmicas, suas controvérsias, né? Até sua visão política, né? Que causou controvérsia ali nos Estados Unidos, enfim, sua vida e obra, né? Então, é um filme que faz um resumo muito competente, muito bem feito, né? Cinematograficamente falando, o filme é muito bom, como eu mencionei a montagem, né? Mas também existe aqui um bom trabalho de design de produção, o figurino, né? Os cenários, a reconstituição de época dos vários momentos, das várias passagens de tempo, né? Que o Chaplin passou, né? Os vários momentos, as várias passagens da vida dele. Então é tudo muito bem feito, muito bem realizado em cena, né? A trilha sonora que pega inclusive tons, elementos das próprias obras do Chaplin, né, dos próprios filmes dele, são muito bem inseridas dentro da narrativa desse filme, dessa cinebiografia, né? Então, é tudo muito bem realizado, é tudo muito bem feito. Você vê o cuidado com cada detalhe em cena, né? Cada detalhe, cada situação é minimamente muito bem feita, muito bem construída. Você vê realmente o carinho do cineasta aqui, né, em celebrar, né, a vida e obra de outro gênio do cinema, né? E as atuações excelentes, né? Temos aqui boas participações de grandes nomes do cinema, né, como Anthony Hopkins, Diane Lane, Kevin Kline, né? Só para citar alguns vindo de cabeça, né? Mas é claro que o filme é todinho do Robert Downey Jr., que entrega uma performance realmente muito comovente, muito competente, muito natural, né? Ele dando vida ao Charlie Chaplin, né? É incrível como ele realmente é nítido que ele estudou os trejeitos do artista, né? Do Chaplin, né? Tanto na vida pessoal, a partir do momento em que ele vestia o figurino do vagabundo, né? Então é muito bacana. Dá pra ver que o Robert Downey Jr. ele estudou o Charlie Chaplin, sabe? Ele se inspirou de verdade, ele entrou de cabeça. Então, tem vários momentos ali que você não está vendo o Robert Downey Jr., você realmente parece estar vendo o Chaplin, devido à atuação tão competente, né, que ele apresentou aqui. Na época, né, o filme é de 92, no Oscar de 93 ele foi indicado a melhor ator, né? Muitos anos depois ele viria a ganhar o, o Oscar de melhor ator coadjuvante, né, pelo filme Oppenheimer, do Christopher Nolan, mas aqui nessa época, início dos anos 90,
A performance dele foi tão elogiada e tão bem feita, realmente digna de tantos elogios mesmo, que ele já foi indicado a melhor ator, né? E realmente é um trabalho belíssimo a maneira como ele encarna o Charlie Chaplin aqui, né? Através da vida e obra desse artista, realmente um trabalho lindo mesmo, muito bonito do Robert Downey Jr. aqui, né? E serve, né? A atuação dele serve como uma bela homenagem, ajuda na homenagem para o Chaplin, né? Então, cara, que filme bonito, sabe? É uma cinebiografia que, na medida do possível, ele é fiel aos detalhes, né, que envolveu a figura do Chaplin, né? É um trabalho muito competente, um resumo muito bem feito, muito fiel na medida do possível, cinematograficamente falando, um filme lindo, sabe? Um filme belíssimo, um filme que entrega, né, a linguagem cinematográfica muito bem trabalhada na tela, né? Então é uma aula de como fazer uma boa cinebiografia, uma aula de como trabalhar bem a linguagem cinematográfica em nome de contar uma boa história nas telas, né? Grandes atuações, um bom trabalho de atuação do elenco, né? E a atuação principal aí do Robert Downey Jr. realmente muito bonita, muito respeitosa. Então é isso. Chaplin ele não é apenas uma cinebiografia. Ele é uma bonita homenagem para um dos maiores gênios que o cinema já viu, né? Com obras imortais, né? Que criou filmes icônicos, um personagem atemporal, maravilhoso, inesquecível, né? Que esbanjava todo o talento e obra, né? Todo o talento é, tanto físico quanto em questão de criar, de contar a história, né, desse talento que o Chaplin tinha. Então, o filme ele traz tudo isso de maneira muito competente, muito bonita, é uma linda homenagem para esse gênio da sétima arte, né, que para sempre será eterno, sempre será eternizado, né? Então, para quem é fã do Chaplin, assim como eu, para quem sempre admirou ele como artista, né, reconhecendo suas falhas como ser humano, mas mais do que tudo, enaltecendo ele como artista, né, enaltecendo as suas obras, Chaplin realmente é uma boa pedida, é um bom filme, uma boa opção para poder conhecer um pouco mais, né, e até buscar conhecer ainda mais sobre quem foi esse ícone da sétima arte, né? Então, uma belíssima recomendação que com certeza eu recomendo com toda a força.